começar mais uma aula de física. Aqui é o canal Entendendo Física. Você que já está inscrito no nosso canal, depois dê o seu like se estiver gostando da nossa aula, compartilha com outras pessoas e não deixe de adicionar, de ativar o sininho para ser lembrado das nossas aulas. Toda terça, toda quinta tem aula nova, mas de vez em quando tem aqueles vídeos extras. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aí. Você sabe o motivo, para você ser lembrado quando os vídeos estiverem no ar, toda terça, toda quinta, e para as aulas extras que vão aparecer, os vídeos extras que nós vamos colocar por aí, tá ok? Hoje nós vamos falar um assunto que é muito extenso, é um conteúdo bastante extenso, que cai nos vestibulares, cai no Enem, para muitos é uma grande dificuldade, é a ótica. Então vem comigo, nós vamos começar a falar da ótica. E o que a ótica estuda? Bem, ela estuda a luz. Agora, nós vamos dividir esse estudo em duas partes, ok? A ótica geométrica, que é aquela que você mais ouviu falar, e a ótica física. Mas as duas você vai estudar aí no seu ensino médio, tanto a ótica geométrica quanto a ótica física. As duas serão cobradas por você, pelo pessoal do Enem, pelo pessoal dos grandes vestibulares desse país. Então, o que a ótica física faz? Vamos começar pela ótica física. A ótica física vai tratar da luz, mas o seu comportamento ondulatório. Então, a ótica física trata a luz como uma onda. Não é a nossa finalidade agora. Nós vamos introduzir o assunto de ótica, mas é para você já ficar sabendo que esse ponto do comportamento ondulatório da luz vai ser tratado em breve, ok? O que nós vamos tratar então? É a ótica geométrica. É a luz como partícula. Então, nós vamos ver aqui como se fosse um corpúsculo, uma partícula que vai para cá, vai para lá. E aí nós vamos falar sobre raios de luz, que seria a sequência dessas partículas aí, que vão determinar o raio de luz que a gente vai estudar na parte da ótica geométrica. Evidentemente, o nome já está aqui dizendo que você vai precisar um pouquinho de geometria em alguns casos para analisar esses raios de luz, mas daqui a pouco, nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre isso. Então, vamos falar de luz. Tem ótica geométrica, tem ótica física, vamos nos concentrar primeiro na ótica geométrica. Os vídeos iniciais vão falar aqui sobre princípios básicos e é muito importante que você entenda bem esses princípios para depois você tratar de coisas mais profundas, ok? Vamos começar com essa pergunta interessante, ó. Como é que enxergamos? Como é que você enxerga? Como é que você responderia se alguém falasse para você assim, como é que você enxerga? O que você ia dizer? Eu já vou te adiantar, nós precisamos aí de pelo menos duas coisas, e não vai dizer que são os dois olhos não, precisa de duas coisas interessantes. Uma delas qual é? A luz, porque nós estamos estudando ótica. Agora, é claro que eu preciso da luz, que é algo importante, e vou precisar de um aparato visual, quer dizer, o meu olho, aqui o meu cérebro, eu vou precisar daquela parte que liga o olho até o cérebro para que você consiga interpretar as coisas que você está vendo. Então, duas coisas. O aparato visual, que envolve aqui o nosso olho, o globo ocular, e até chegar ao nervo óptico, e até chegar no cérebro, e a luz, que é a grande vedete aqui da ótica. Depois também vamos tratar de alguns aspectos que envolvem o defeito da visão. E aí nós vamos falar um pouquinho mais do olho em si mesmo, mas por enquanto é a luz. Mas veja bem, eu quero saber como eu enxergo. E aí, vamos montar aqui um esquema, tem aqui um cidadão e tem alguém ali que está querendo ver esse cidadão. O que ele precisa para enxergar? Ele precisa do olho, claro, né? Então, esse aqui é o observador. Então, olha o olhinho dele aqui, ó, tem um olho, o olhinho do cara, os cílios dele, bonitinho, e ele está enxergando um outro cidadão, um objeto, qualquer coisa que está aqui. Mas nós falamos que ele precisa da luz. Então, eu preciso que a luz chegue até o olho do camarada, para ele poder enxergar. Da onde que vem essa luz? Bem, essa luz virá, vamos colocar aqui, ó, de uma fonte qualquer. E como nós falamos, nosso tratamento aqui é ótica geométrica, nós vamos tratar a luz como raios. Então, essa fonte, seja qual for, depois a gente vai falar um pouquinho dela, vamos especificar um pouquinho, vai emitir aí os seus raios, vai mandar seus raios de luz por aí afora. Esses raios vão para toda parte. Muitos desses raios vão chegar aqui no cidadão, que o cara está querendo ver, ó, na coisa, na pessoa, no animal, seja lá no que for. Chegou na pessoa e aí acontece que esses raios de luz que vieram dessa fonte, passaram aí por um certo meio, vão chegar no objeto e aí vão refletir. Então, vai haver uma reflexão desses raios de luz e agora eles vão voltar, ó, saindo aqui. Por enquanto, eu estou fazendo de qualquer jeito esse desenho. Isso aqui existe uma maneira correta de traçar esses raios, mas por enquanto eu só quero te mostrar o princípio fundamental aqui. Qual é? É que a luz de uma certa fonte vai caminhar, vai atingir a coisa que eu quero ver e aí vai refletir
e essa luz refletida entra aqui no meu olho. Entrou no meu olho, tem aqui ó, na parte de trás, ó, de todo o olho, tem um negócio chamado retina. Você já ouviu falar disso, né? Tem aqui a retina na parte de trás do olho. E na retina, então, vai se formar a imagem. A imagem de quem? Desse camarada aqui, ó. E é uma imagem que você já deve... Aqui eu vou fazer como se fosse uma flechinha para ficar mais fácil. A imagem do cidadão. Aqui é a imagem, esse aqui é o objeto. Então, nós enxergamos dessa forma. Eu preciso que a luz que vem de uma certa fonte passe por um certo meio. Vamos identificar aqui. Isso aqui é um meio. A luz, então, vindo da fonte, caminhou por esse meio, chegou no objeto e aí refletiu por esse mesmo meio. A luz entrou no meu olho, passou por essa parte aqui, depois nós vamos detalhar o caminho que ela pode fazer aqui dentro do olho. E na retina, aqui na parte de trás, na retina, então é formada a imagem do objeto. Seria esse cidadãozinho aqui, esse garoto, de cabeça para baixo, como você está vendo ali. Então, a imagem forma de cabeça para baixo? É. Então nós estamos vendo as coisas de cabeça para baixo? Sim, estou vendo de cabeça para baixo. Ela é formada aqui na minha retina de cabeça para baixo. Aí essa informação é levada pelo nervo óptico até o cérebro e o meu cérebro se encarrega de ajeitar as coisas, a gente consegue ver tudo bonitinho como a gente está acostumado. Agora, é necessário dizer para você que em ciência nós tratamos muito de modelo. Você talvez se lembre aí no ensino fundamental e também no médio, quando se falou de modelo atômico, porque é um modelo do que seria o átomo de verdade. Aqui nós estamos falando um modelo da visão, que é um modelo aceito e entendido por hoje como o correto, é um modelo. Evidentemente, para que esse modelo dê certo, ele tem que satisfazer alguns princípios que já já nós vamos considerar, ok? Então não saia daí, aguarde que nós vamos falar de 3 princípios da ótica geométrica. Não vai embora, o vídeo é curto, mas aguenta um pouquinho aí. Agora, antes de falar desses princípios, nós temos o seguinte, 2 coisas aqui nesse nosso esquema chamam a atenção. Primeiro, o F aqui, que é a fonte. Então, eu preciso de fontes de luz. Essa fonte de luz, elas podem ser de 2 formas. Uma é a fonte que nós chamamos de fonte de luz primária e outra que é a fonte de luz secundária. Então, nós teremos aqui dois tipos de fontes de luz. A fonte primária, e depois vamos ter o que chamamos de fonte secundária. O que é uma fonte primária de luz? Essa fonte primária é o seguinte, põe aí na sua cabeça. A fonte primária é aquela fonte que ela produz e emite a luz. Ela produz de alguma maneira e emite aquela luz. Fonte primária. Dá um exemplo. Vou dar um exemplo. Estrela. Estrela. Por quê? Porque a estrela produz ali por certos mecanismos a luz e ela emite a luz. O Sol, por exemplo, é uma estrela. Ela produz a sua luz e emite pelo espaço afora e vai chegar aqui na Terra, por exemplo, vai chegar aí em todo o sistema solar, ok? Então, a estrela é uma fonte de luz primária. Por quê? Porque ela produz essa luz e ela emite. Uma lâmpada é uma fonte de luz? Sim, uma lâmpada acesa é uma fonte de luz, porque se nós pegarmos aquela lâmpada de filamento, quando passa a corrente elétrica por ali pelo filamento, ela vai emitir a luz, ela vai aquecer aquele filamento, ele vai emitir a luz, produz e emite a luz para nós então. Agora, o que seria uma fonte de luz secundária? É aquela fonte que ela não produz e emite a sua luz. A sua luz está vindo dela, está sendo emitida através de reflexão. Então ela não é capaz de produzir a luz, ela apenas reflete. Podemos dizer que ela emite por meio de reflexão. Exemplo de uma fonte secundária, a Lua. É mesmo a Lua? É a Lua. Você já olhou a Lua? Lua cheia, aquela bonitona, prateada. Mas aquela luz está vindo da onde? É ela que está mandando? Não, se fosse a Lua que estivesse produzindo aquela luz, mandando para cá, o astronauta pisou lá, morreu. Então, a Lua não está pegando fogo, ela não está mandando luz para nós. Então, de onde que vem aquela luz? É que o Sol está mandando luz, bate na Lua, reflete para nós. Aqui na Terra a gente vê a luz refletida, a luz que veio do Sol, bateu na Lua e refletiu para nós. Quando eu olho para uma parede, por exemplo, é a fonte primária ou secundária? Secundária. Por quê? Porque uma parede normalmente não está pegando fogo. Uma parede lá da minha casa, da sua casa, a gente olha para ela, por que eu enxergo? Porque tem luz. Apaga a luz. Não estou vendo.
Agora, se tiver luz, a luz bate na parede, reflete para o meu olho, eu vou enxergar. Então, eu consigo enxergar as coisas por causa da reflexão, tá vendo? Reflete e chega no meu olho. Fonte primária, ela está refletindo a luz que vem de alguma outra fonte que não é ela própria. Fonte secundária. Fonte primária, ela produz a luz e emite a luz. Então, fonte primária produz sua luz e emite. Fonte secundária está refletindo a luz que vem de outro lugar. Outro exemplo de fonte primária. Você pode pegar uma, eu falei da lâmpada acesa, posso falar de uma vela acesa, posso falar de um vagalume. O vagalume produz a luz dele, né? Por algum motivo lá, ele vai lá e acende o traseiro, apaga o traseiro. Então, já que ele está produzindo luz e emitindo, fonte primária. Fonte secundária é tudo aquilo que a gente enxerga, todos os objetos que a gente conhece, apostila, livro, pessoas, árvore, cachorro, cavalo. É fonte secundária porque está apenas refletindo a luz e não está emitindo, não está produzindo e emitindo a luz, ok? Agora, essa é a fonte. A luz sai da fonte, a luz passa por um meio. Que meio é esse? O meio que separa a gente. Por exemplo, ó, eu e o lápis aqui, ó. Tá vendo? Tem eu e tem o lápis. Existe um meio aqui entre nós. Se eu estou vendo esse lápis nitidamente, é porque o meio que nos separa aqui, ó, é um meio transparente. Então, o meio transparente permite que eu enxergue com nitidez o objeto. Agora, se ao invés de ser o ar, que é um meio transparente, poderia ser água cristalina, eu vou enxergar também com nitidez. Poderia ser um vidro aqui bem limpinho, também vou enxergar com nitidez, é um meio transparente. Mas se eu colocasse entre um objeto e eu mesmo aqui um papel vegetal, aquele papel meio leitoso, eu vou observar e eu vou ver o objeto, mas eu perco essa nitidez. Então, nesse papel, a luz que está batendo aqui, ó, quando reflete, vai bater no papel e vai absorver parte dessa energia. Então, o que chega aqui para o meu olho é algo um pouco embaçado, não é tão nítido quanto se o meio fosse transparente. Então, nós temos já dois meios. Ó. Esse meio pode ser um meio transparente. Meio transparente, qual é? É aquele que a gente vê com nitidez. Pode ser também um meio, esse segundo caso que eu falei, o caso do papel vegetal, é um meio translúcido. Meio translúcido é esse que eu não tenho nitidez. Então, repetindo, meio transparente, eu tenho nitidez, eu enxergo com clareza, vejo os detalhes. O meio translúcido, eu não tenho nitidez, eu perco informação, perco detalhe. E, evidentemente, os livros colocam, as apostilas colocam aí um chamado meio opaco. Um meio opaco quer dizer o quê? É que a luz não passa. A luz não passa por ele. Então, na verdade, não é um meio de propagação, é um meio por onde ela não passa. Então, eu estou olhando por uma parede, eu consigo ver através da parede? Não, eu não tenho. Só o super-homem, mas ele tem a visão de raio-x, mas isso não existe. Não existe. Fala na ficção, tá certo? Não vai pensar que o super-homem faz aquilo. Nem existe super-homem, tá bom? Então, o meio opaco, a luz não passa. Então, aqui, ó, não passa a luz. Não passa, ok? Nos outros dois meios, a luz vai passar. Só que no transparente, nitidez. No translúcido, eu perco a nitidez. O que vai nos interessar são os meios transparentes, ok? Agora, nós vamos apagar essa lousa, que eu lembro para você, é pequena, mas nós vamos arrumar ainda. Ela é pequena, eu vou apagar para a gente ver os princípios da ótica geométrica, ok? Volto já. Ok, então, lembrando que esse modelo que nós falamos, que a luz vem de uma fonte, atinge o objeto, reflete, a luz entra no meu olho, aí forma uma imagem aqui na retina, é um modelo de visão que nós temos hoje. Só repassando que eu falei algumas vezes aqui, a luz entra no meu olho, eu não disse que a imagem entra no meu olho, então a imagem não entra no olho de ninguém. A luz entra no meu olho e a imagem é formada aqui na minha retina, que fica lá na parte posterior do olho, tá ok? Agora, como é um modelo, é necessário que ele tenha alguns princípios que vão sustentá-lo. Quando a gente for examinar se isso funciona ou não, é necessário que haja princípios físicos por trás que digam, bom, eles servem, tá ok? Então vamos ver. Nós temos três princípios da óptica geométrica. Nós estamos falando de óptica geométrica, óptica física para depois. E esses princípios vão ser cobrados de você eternamente. Por mais simples que eles pareçam, vão pedir para você de alguma maneira lá no ensino médio. Claro que vão pedir, e depois em alguns vestibulares, no Enem, essas questões podem aparecer embutidas numa questão, e aí você tem que conhecê-los, tá ok? Então fica lá. Independência dos raios de luz é o primeiro princípio. O que isso quer dizer? Os nomes, os três nomes aqui, os três princípios são bem claros.
Falando o nome você deve imaginar. Mas esse primeiro, a independência dos raios, diz o seguinte, vamos supor que eu tenho aqui um laser, luz azul. Tá, acionei, a luz está passando, bzz, vai embora. Tem um laser aqui de luz vermelha, ploft, liguei, bzz, vai embora. Ora, se eu colocá-los aqui no mesmo plano, o que vai acontecer? A luz azul, a luz vermelha vai passar uma pela outra. E o que vai acontecer? Será que esses raios vão desviar? Vai ter uma explosão? Eles vão se entortar? O que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada. Por quê? A luz azul aqui e a luz vermelha, laser estou falando, vai passar um pelo outro, ó, vão embora. E como o princípio diz, independência dos raios de luz. Quer dizer, esse raio aqui do laser azul, esse do vermelho, vão passar, independente de mais nada, cada um segue o seu caminho e com a sua frequência, com a sua cor. Evidentemente, no momento em que se encontraram aqui, há uma interferência, que será objeto de estudo também para frente, faz parte da ótica também, que nós vamos ver depois. Mas os raios vão passar um pelo outro e cada um segue o seu caminho. Isso é fundamental para que possa ser validado o modelo da ótica geométrica, do modelo de visão que nós estamos considerando. Então lembre-se que um raio de luz passa pelo outro sem haver interferência nenhuma, ok? Segundo princípio importante, reversibilidade dos raios de luz. Reversibilidade dos raios de luz. O que significa isso? A palavra reversibilidade quer dizer que alguma coisa pode ser reversível, quer dizer, pode ir, pode vir. Acontece na ida, acontece na volta, tá certo? Por exemplo, lá em química, tem aquela equaçãozinha que diz assim, ó, H2 mais O2, H2 mais O2 resulta em H2O. Evidentemente, essa equação precisa ser balanceada, eu já tenho 2 aqui, eu tenho um desse, posso colocar 2H aqui, ó, 2 oxigênio, coloco mais um 2, pronto, está balanceado, 2H2 mais O2 vai dar 2H2O. Essa é uma equação que ela é reversível, por quê? Porque também eu tenho a possibilidade de fazer para cá, né? Eu posso ter H2O que se transforma em H2 mais O2. Então ela é reversível, pode ser modificada, pode ir, pode vir. Então, como que funciona a reversibilidade então dos raios de luz? Vamos dar um exemplo bem clássico, aquele exemplo que aparece em tudo que é livro, em tudo que é apostila, e por incrível que pareça, pedem para você no vestibular. Grandes vestibulares já pediram isso, na forma de teste, né? Então, por exemplo, eu estou aqui dirigindo um carro, eu sou motorista de táxi, estou dirigindo aqui o meu carro e tem um passageiro aqui atrás. E o passageiro quer falar comigo, né? Eu quero falar com ele, para não ficar aquele negócio chato, todo mundo quieto, né? Então eu estou dirigindo. Eu não posso estar dirigindo aqui e virar para o cara, porque também se eu não virar, falta de educação, né? Então, mas se eu virar aqui, eu vou bater o carro. O que eu faço? Tem um retrovisor aqui, não é? Então eu olho para o retrovisor, vejo o passageiro. E se o passageiro olhar para o retrovisor, ele me vê. Então aí nós temos um exemplo da reversibilidade dos raios de luz. Veja só, por que eu, Dalmo, aqui dirigindo, estou vendo o passageiro? Porque a luz está batendo nele, reflete para todo lado, alguns raios vão no retrovisor e do retrovisor vem para o meu olho, então eu vejo o passageiro. Por que o passageiro me vê? Porque da mesma forma que raios vieram daqui, espelho, para mim, voltam de mim, espelho, passageiro. Reversibilidade dos raios de luz é também muito importante que você entenda que esse princípio existe, que nós vamos lembrar dele mais tarde, quando estivermos construindo as imagens, ok? Lembra disso. E por fim, a propagação retilínea da luz. Também é bem óbvio o que quer dizer. Propagação quer dizer a maneira da luz se deslocar, andar pelo espaço. Retilínea quer dizer que está fazendo como? Em linha reta. Propagação retilínea da luz, nós queremos dizer então, a luz anda em linha reta. Mas ela anda em linha reta não de qualquer jeito, aí tenha calma um pouquinho, tá? Vamos colocar aqui condições, ó. Eu preciso que o meio, lembra lá do meio que nós falamos agora há pouco? Transparente, translúcido, opaco. Qual que serve? Transparente. Transparente é quando passa à vontade, eu consigo ter nitidez, eu não perco nada, ok? Esse meio tem que ser transparente. Transparente. E além de transparente, tem que ser um meio homogêneo. Um meio homogêneo. Homogêneo. O que significa isso? É aquele meio que, por exemplo, se eu pegar um pouco de ar que está aqui, ó, que é um meio transparente, e pegar esse pouco de ar, ele tem características iguais a um pouquinho de ar que eu pegar mais para cá, que eu pegar no fundo nesse canto da sala, lá no fundo. Então, não vai mudar a temperatura, pressão, a densidade, não muda. Agora, evidentemente,
se nós pensarmos na atmosfera como um todo, eu posso falar que a atmosfera da Terra é um meio homogêneo? Não. Por quê? Porque eu sei que aqui perto da superfície nós temos muito mais ar, a pressão é maior, eu tenho mais ar. À medida que nós vamos subindo numa montanha, o ar vai ficando mais rarefeito. Então, quando a luz do Sol chega lá no topo da atmosfera, ele pega uma camada de ar bem levinha, bem rarefeita, ela passa com tudo. E aí vai encontrando camadas de ar mais densas. Evidentemente, ela não vai continuar caminhando em linha reta. Então, na atmosfera como um todo, a luz não está andando em linha reta. Depois nós vamos analisar isso com detalhe, não esqueça e não perca, tá bom? Mas, para meio transparente e homogêneo, a luz anda em linha reta. Por exemplo, se eu tivesse aqui um laser, aciono o laser aqui, ó, ploft, tchum, acionei, vou ver só o pontinho vermelho na parede, tá certo? Se eu jogar pozinho de giz aqui, ó, eu vou ver aquela luzinha passando uma reta. Na verdade, o que eu estou vendo? Estou vendo a reflexão do pozinho de giz, né? A luz está passando, bate no pozinho, reflete, eu vou ver formando aquela linha reta. Se eu medir aqui até o chão, aqui até o chão, aqui até o chão, da mesma altura, se o chão for reto, é claro, e aí eu tenho uma reta, e a luz se propaga em linha reta. É fácil provar isso hoje em dia. Agora, a partir daí, nós vamos analisar algumas coisas que no próximo vídeo nós vamos ver com detalhes. Primeiro, por a luz se propagar em linha reta, nós vamos analisar a questão chamada de sombra e penumbra. O que será isso? Sombra e penumbra. O que tem a ver a luz se propagar em linha reta com sombra e com penumbra? Depois dessa análise de sombra e penumbra, vamos ligar direto com a questão dos eclipses. Eclipse solar, eclipse lunar. Quando será que acontece? Por que acontece? Não perca, nós vamos tratar isso. E, por fim, nós vamos analisar um instrumento bem antigo chamado câmara escura. Esse instrumento chamado câmara escura, também baseado nessa propagação retilínea da luz, era o que seria, vamos chamar assim, da avó, da bisavó da nossa máquina fotográfica. Hoje essas máquinas fotográficas com celular e tal, mas aquela máquina que a gente usava até uns anos atrás, com filme e tudo mais, essa daqui seria a avózinha dela, é a câmara escura. Nós vamos ver como é que ela funciona. Vou mostrar como constrói e nós vamos analisar alguns exemplos, alguns cálculos envolvendo, então, sombra e penumbra, o eclipse, câmara escura, medida de prédio a partir da sombra que ele forma no chão. Não perca, isso vai estar no próximo vídeo de ótica geométrica, ok? Senhores e senhoritas, felicidades!